Neste vídeo vamos ver um dos temas principais das campanhas, que são as métricas. Se não souber medir o desempenho das suas campanhas, nunca vai saber se está a ganhar ou se está a perder dinheiro. Portanto, este vídeo é essencial para que saiba se as suas campanhas estão a valer a pena ou não. Tanto que métricas é que nós temos que ter atenção. Uma delas é o ROAS. O que é o ROAS? É o retorno do investimento em publicidade. O que é que isto quer dizer? Tem a ver com o investimento que vai fazer em publicidade e as vendas que vai ter, a faturação que vai ter. O que é que é? Então vai pegar na faturação que tem, por exemplo, 1000 euros, e vai dividir pelo investimento que fez, que poderá ser 500 euros, e vai-lhe dar então o retorno que teve, tendo em conta o investimento que fez em publicidade. O ROAS foca-se única e exclusivamente no investimento que fez em publicidade. Portanto, não se pode fiar única e exclusivamente nesta métrica. Além do ROAS, há outra métrica mais importante que deverá analisar, que é o ROI. E o ROI, que é o retorno do investimento, não vai ter em conta só o investimento em publicidade, mas sim vai ter em conta todos os seus investimentos e todos os seus custos. O ROI é mais importante, não é? Porque tem em conta exatamente isso, os custos inerentes à sua atividade. Então, como é que é calculado o ROI? Da faturação que fez com a publicidade a dividir por todos os custos que teve. E aí vai perceber se teve retorno ou não, ou se teve um retorno negativo. Vamos pegar aqui num exemplo. No ROAS, vendeu 500 euros, portanto, faturou 500 euros e investiu em anúncios 200. O que é que isto significa? Ficou aqui com uma margem de 300 euros. À partida seria excelente. No entanto, tem de custos operacionais 350 euros. O que é que isto significa? Se nós olharmos só para o ROAS, vamos pegar nos 500 euros que faturou, vamos dividi-los pelos 200 e vai-lhe dar um ROAS de 2,5. Isto é, por cada 1 euro que investe, fatura 2,5 euros. Parece excelente. No entanto, quando nós olhamos para o ROI, e vamos ver então com o ROI, vendeu 500 euros, faturou 500 euros e investiu 200 euros em publicidade, mas também tem de custos operacionais de 350, não é? Logo aí tem 550 de custos. O que é que lhe vai dar? Vai-lhe dar um ROI inferior a 1, vai-lhe dar um ROI de 0,91, portanto, 91 cêntimos. O que é que isto significa? Que por cada 1 euro que investe, só recebe 91 cêntimos. Significa que está a perder 9 cêntimos em cada venda que faz. Quanto mais vendas fizer, mais dinheiro vai perder. Portanto, não podemos olhar só para o ROAS, mas olhar também aqui para o ROI. Qual seria aqui a solução? Teria, por exemplo, que aumentar a faturação para 550 euros, ou então teria que diminuir os seus custos operacionais para assim poder ter lucro. Depois temos outra métrica
que já falámos várias vezes ao longo destes vídeos, que é o custo por clique, o CPC. É o valor que investiu na campanha a dividir pelo número de cliques. Isto para quê? Para saber quanto é que lhe vai custar cada clique. Se lhe vai custar 30 cêntimos, 40 cêntimos, 50, 60, 1 euro. É muito importante que calcule o seu custo por clique. Também é importante a taxa de conversão. A taxa de conversão tem a ver com as vendas, não é? As vendas que faz a dividir pelo número de cliques que teve. Isto é, isto vai-lhe dar a percentagem de pessoas que entraram no seu site ou na sua landing page e que compraram. É muito importante também perceber se com poucos cliques consegue fazer muitas vendas ou se precisa de muitos cliques para fazer algumas vendas. E se isso acontecer, tem que se perceber o que é que está ali a falhar. Outra métrica é o custo de aquisição de uma venda. Portanto, quanto é que nos custa a nós ou a si para conseguir gerar uma venda? E como é que isto é feito? O total investido em publicidade a dividir pelo número de conversões, isto é, a dividir pelo número de vendas. Isto o que é que vai dar? Isto vai dizer o dinheiro que tem que investir para gerar uma venda, para ter, por exemplo, um cliente. Para melhorar o seu custo de aquisição, tem aqui 3 opções. Ou melhora o seu custo por clique, baixa o seu custo por clique, ou melhora a sua taxa de conversão, aumentando as vendas com menos cliques, ou então otimiza ambas as opções, a 1 e a 2. Onde é que vai estar o seu dinheiro? O seu dinheiro está entre o custo de aquisição daquela venda e o seu ticket médio. O que é o ticket médio? O ticket médio é o valor médio de compra de um cliente. Um cliente, em média, compra-lhe, por exemplo, 30 euros ou 40 euros. Isso é o seu ticket médio. E o seu dinheiro vai estar entre o custo de aquisição do cliente e o valor médio de compra daquele cliente. Por exemplo, vamos ver aqui este exemplo. No custo de aquisição da venda, portanto, para gerar uma venda. Esse custo de aquisição, que é o que investiu em publicidade a dividir pelo número de vendas, que é 10 euros, portanto, o custo de aquisição de uma venda é 10 euros, e o valor médio de venda por cliente, o seu ticket médio, portanto, o valor médio de compra de um cliente é de 15 euros. O que é que isto significa? Que não está a perder dinheiro, porque se o seu ticket médio é de 15 e o seu custo de aquisição de uma venda é de 10, então não está a perder dinheiro, tem aqui 5 euros de diferença. O que é que não pode acontecer? Não pode ter tickets médios abaixo dos 10 euros, porque aí sim vai começar a perder dinheiro. Como é que pode otimizar? Não é? Pode aumentar o ticket médio e arranjar estratégias para que os clientes comecem a aumentar o valor médio de compra que lhe fazem, em vez de, por exemplo, comprarem 15 euros, que lhe comprem 20 euros e tem que arranjar técnicas e estratégias para isso, ou então otimizar o custo de aquisição, como vimos anteriormente. Também é importante
olharmos para a taxa de conversão e percebermos aqui o que é uma boa taxa de conversão e de que forma é que esta pode ou não significar lucro para o nosso negócio. Se nós olharmos aqui para o cenário A, em que nós temos um custo por clique de 20 cêntimos e temos uma taxa de conversão que à partida nos parece baixa, que é de 0,5%, vamos ver que o nosso custo de aquisição de uma venda é de 40 euros e depois ainda temos outros custos, portanto, aos 40 nós vamos somar estes 15, vamos ter aqui 55 euros, não é, de custos, mas nós temos um ticket médio, um valor médio de compra de cliente de 75 euros. Então, apesar da taxa de conversão parecer baixa, porque é 0,5, eu consigo aqui ter lucro. Porquê? Porque o meu CPA com os meus outros custos, em comparação com o meu ticket médio, eu consigo ainda ter um lucro de 20 euros. Se formos olhar, por exemplo, para o cenário B, no cenário B eu tenho exatamente o mesmo custo por clique, mas tenho uma taxa de conversão melhor, tenho uma taxa de conversão de 1%. Tenho um custo de aquisição até mais baixo, que é de 20 euros, tenho outros custos de venda de 15, portanto, prefaz aqui 35 euros, só que tenho um problema. O meu ticket médio de cliente, o meu valor médio de compra por cliente é 35 euros. O que é que isto significa? Apesar da minha taxa de conversão parecer boa, na verdade eu aqui não tenho lucro, não estou a ganhar, nem estou a perder. Eu estou a trabalhar para aquecer, na verdade. No cenário C, eu tenho uma boa taxa de conversão, tenho uma taxa de conversão de 2%. Tenho um custo de aquisição de venda de 10 euros, mais 8 euros de outros custos, o que faz 18 euros, mas tenho um ticket médio, portanto um valor de compra médio de cliente de 15 euros. Logo, apesar de eu ter uma taxa de conversão ótima, eu aqui estou a perder dinheiro, eu estou a perder 3 euros em cada venda que estou a fazer. Como é que eu poderia melhorar, por exemplo, o cenário B e o cenário C? Eu podia fazer uma redução de outros custos não relacionados com as campanhas, por exemplo, redução de custos operacionais que eu tenha no meu negócio. Podia também arranjar técnicas para aumentar o meu ticket médio, portanto, o meu average order value, seriam formas de eu poder melhorar aqui o cenário C. Ou também melhorar o CPA, o custo de aquisição de venda, como baixando o custo por clique ou aumentando a taxa de conversão, isto é, ter mais vendas com menos cliques. Todos estes dados são importantes para que consiga perceber se está a ter um bom desempenho com as suas campanhas. De uma forma resumida, deixo-lhe aqui então as fórmulas para que as possa aplicar quando fizer as suas campanhas. Calcular o custo por clique, calcular o custo por aquisição, o CPA, o ROAS, o ROI, o retorno do investimento, também a taxa de conversão, o CTR, portanto o click-to-rate e o custo por impressão, talvez este seja o que faz menos sentido. Além destas métricas, tem também a cota de impressão, que tem a ver com a percentagem de vezes que mostrou o seu anúncio
para as pessoas elegíveis, não é? E o ideal é que seja mais de 50%. Também o LTV é o Customer Lifetime Value, tem a ver com o número de vezes que um cliente lhe compra, com a recorrência média que um cliente lhe compra. Por exemplo, um cliente que vá à sua loja online, quantas vezes é que ele lhe compra ao longo da relação que tem com ele ao longo dos anos que tem com ele. E também a fórmula do ticket médio. É mais uma métrica que nós temos que ter em atenção, que é o valor médio por transação, portanto, o valor médio de compra por cliente e como é que poderemos encontrar aqui técnicas para aumentar este ticket médio. Disponibilizei também no Moodle um ficheiro para poder calcular o desempenho dos seus anúncios e perceber qual é o CPA que deve aplicar, qual é o custo por clique que deve aplicar e ver como é que poderá ganhar dinheiro e não perder dinheiro. Sugiro que utilize aquele ficheiro de Excel e que pratique. Qualquer questão que tenha em relação às métricas, não hesite em entrar em contato. Obrigada!